Fragmentos do Evangelho segundo Pedro. Introdução. O fragmento do Evangelho segundo Pedro foi descoberto em 1884, em uma tumba em Akhmimim, no Egito. O manuscrito em que esse fragmento foi encontrado contém uma parte do livro de Enoque em grego, um fragmento da Paixão, e um Apocalipse de Pedro, que contém uma descrição do terceiro céu e do inferno, que, como se pensa, pode ser um segundo fragmento deste Evangelho. O Evangelho de Pedro é citado por alguns escritores do final do segundo século. O fragmento pode ser de uma data anterior a 150 d.C. Traduzimos para o português, baseado na tradução de M.R. James. Início do texto. 1. Mas dentre os judeus, ninguém lavou as mãos, nem Herodes, nem qualquer de seus juízes. E quando eles se recusaram a lavar suas mãos, Pilatos se levantou. E então o rei Herodes ordenou que o Senhor fosse levado, dizendo-lhes: o que quer que eu lhes ordenei que fizessem, faça-o. 2. E ali estava José de Arimateia, amigo de Pilatos e do Senhor, e, sabendo que eles estavam prestes a crucificá-lo, ele foi a Pilatos e pediu o corpo do Senhor para sepultá-lo. E Pilatos enviou um pedido a Herodes e perguntou sobre o corpo. E Herodes disse: irmão Pilatos, mesmo que ninguém o tivesse pedido, propusemos enterrá-lo, especialmente à medida que o sábado se aproxima, porque está escrito na nossa lei, que o sol não se põe sobre alguém que foi morto. 3. E ele o entregou ao povo no dia anterior aos pães asmos, sua festa. E eles tomaram o Senhor e puxavam-no enquanto corriam, e disseram: vamos arrastar o Filho de Deus, tendo obtido poder sobre ele. E vestiram-no de púrpura, e o puseram no banco do juízo, dizendo: julga justamente, ó Rei de Israel. E um deles trouxe uma coroa de espinhos e a colocou na cabeça do Senhor. E outros se levantaram e cuspiram em sua face. E outros com tapas e socos feriam suas bochechas. Outros o espetaram com uma cana. E alguns o açoitaram, dizendo: com esta honra, honremos o Filho de Deus. 4. E eles trouxeram 2 malfeitores, e crucificaram o Senhor entre eles. Mas ele se manteve em paz, como se não sentisse dor. E, ao erguerem a cruz, escreveram sobre ela o título: Este é o Rei de Israel. E puseram as suas vestes diante dele, e a separaram entre si, e lançaram sorte sobre ela. E um desses malfeitores o censurou, dizendo: nós, pelos males que temos praticado, merecemos sofrer assim. Mas este homem, que se tornou o Salvador dos homens, que mal ele fez a vocês? E eles, enfurecidos com ele, ordenaram que suas pernas não fossem quebradas, para que ele morresse em tormentos. 5. E era meio-dia, quando as trevas vieram sobre toda a Judéia, e ficaram perturbados e angustiados, para que o sol não se pusesse enquanto ele ainda estava vivo, porque está escrito na lei deles que o sol não se põe sobre quem foi morto. E um deles disse: dá-lhe para beber fel com vinagre. E eles misturaram e deram a ele para beber, e cumpriram todas as coisas, e realizaram seus pecados contra sua própria cabeça. E muitos andavam com lâmpadas, supondo que fosse noite, e outros caíam. E o Senhor clamou, dizendo: meu poder, por que você me abandonou? E quando ele disse isso, ele foi levado. E naquela hora o véu do templo de Jerusalém foi rasgado em 2. 6. E então eles arrancaram as unhas das mãos do Senhor, e o deitaram na terra. E nesse momento houve um grande terremoto, e um grande medo surgiu. E era a 9ª hora, quando o sol voltou a brilhar. E os judeus se alegraram por isso, e entregaram a José seu corpo para que ele o enterrasse, já que José vira as coisas boas que fizera. E ele tomou o corpo do Senhor, lavou-o, enrolou-o em um pano de linho e levou-o para o seu próprio túmulo, chamado Jardim de José. 7. Então os judeus, os anciãos e os sacerdotes, percebendo o mal que haviam feito a si mesmos, começaram a lamentar e a dizer: ai dos nossos pecados, porque chegou o dia do juízo, e o fim de Jerusalém. E eu com meus companheiros fiquei triste, e sendo feridos em mente nos escondemos, pois estávamos sendo procurados por eles como malfeitores e como desejosos de incendiar o templo. E sobre todas essas coisas, jejuamos e sentamos de luto e choramos durante toda a noite até o dia do sábado. 8. Mas os escribas, fariseus e anciãos se reuniram um com o outro, e quando ouviram que todo o povo murmurava e batiam no peito, dizendo:
Se por causa de sua morte todos esses sinais mais poderosos vieram a acontecer, vejam o quanto ele era justo. Os anciãos ficaram com medo e vieram a Pilatos, suplicando-lhe dizendo: dê-nos soldados, para que guardemos seu sepulcro por 3 dias, para que seus discípulos não o roubem, e o povo suponha que ele ressuscitou dos mortos e nos faça mal. E Pilatos deu a Petrônio, o centurião, com alguns soldados para guardar a tumba. E com eles vieram anciãos e escribas ao sepulcro, e, tendo rolado uma grande pedra junto com o centurião e os soldados, todos juntos, que estavam ali, a colocaram à porta do sepulcro, e eles afixaram 7 selos, e armaram uma tenda lá e ficaram em guarda. E de manhã cedo no sábado, aproximando-se, veio uma multidão de Jerusalém e das regiões ao redor, para que pudessem ver o sepulcro que estava selado. 9. E na noite do sábado, já na hora em que o dia do Senhor se aproximava, enquanto os soldados vigiavam de 2 em 2 em vigília, então sobreveio um grande som do céu, e eles viram o céu aberto, e 2 homens desceram dali com grande luz e se aproximaram da tumba. E aquela pedra que foi colocada à porta rolou por si mesma e abriu caminho em parte, e a tumba foi aberta, e os 2 homens entraram. 10. Quando, pois, aqueles soldados o viram, despertaram o centurião e os anciãos, pois eles também estavam ali mantendo guarda. E, enquanto declaravam o que tinham visto, novamente viram 3 homens saindo de dentro da tumba, e 2 deles apoiando um outro, e uma cruz os seguindo. E dos 2 a cabeça de um alcançou o céu, mas a cabeça daquele que foi guiado por eles ultrapassou os céus. E ouviram uma voz do céu, dizendo: tu pregaste aos que dormem. E uma resposta foi ouvida da cruz: sim. 11. Eles, portanto, consideraram um ao outro se deveriam ir embora e relatar essas coisas a Pilatos. E enquanto eles ainda pensavam sobre isso, os céus novamente se abriram, e um certo homem desceu e entrou no sepulcro. Quando o centurião e os que estavam com ele viram essas coisas, apressaram-se a ir a Pilatos, deixando a tumba que estavam vigiando, e declararam todas as coisas que tinham visto, ficando muito angustiados e dizendo: verdadeiramente, ele era o Filho de Deus. Pilatos respondeu e disse: sou puro do sangue do Filho de Deus, mas foram vocês quem determinaram isso. Então todos se aproximaram e pediram a ele que ordenasse ao centurião e aos soldados que não dissessem nada do que haviam visto, porque é melhor, diziam eles, que sejamos culpados do maior pecado diante de Deus, do que cair nas mãos do povo dos judeus e ser apedrejado. Pilatos, portanto, ordenou ao centurião e aos soldados que não dissessem nada. 12. E ao amanhecer, no dia do Senhor, Maria Madalena, discípula do Senhor, temendo por causa dos judeus, porque estavam ardendo em ira, não havia feito no sepulcro do Senhor o que as mulheres costumam fazer pelos que morrem, e para aqueles que são amados por elas. Ela levou suas amigas e foi ao sepulcro onde ele estava deitado. E elas temiam que os judeus as vissem, e disseram: embora no dia em que ele foi crucificado, não pudemos chorar e lamentar, agora, porém, vamos fazer essas coisas em seu sepulcro. Mas quem nos rolará a pedra que foi colocada à porta do sepulcro, para que possamos entrar e sentar junto a ele e fazer as coisas que são devidas? Pois a pedra é grande, e tememos que alguém nos veja. E se não pudermos adentrar, ao menos ponhamos à porta as coisas que trazemos para um memorial dele. Choraremos e lamentaremos até retornarmos à nossa casa. 13. E foram, e acharam a tumba aberta, e, chegando perto, olharam. E elas viram ali um certo jovem sentado no meio da tumba, bonito e vestido com uma túnica muito brilhante, que lhes disse: atrás de quem viestes? E a quem buscais? Porventura, aquele que foi crucificado? Pois ele ressuscitou e se foi. Mas, se não crerdes, olhe para dentro e veja o lugar onde ele estava, e veja que ele não está aqui, pois ele ressuscitou e retornou para lá, ao lugar de onde foi enviado. Então as mulheres temeram e fugiram. 14. Agora era o último dia dos pães ázimos, e muitos estavam saindo e retornando para suas casas, pois era já o término da festa. Mas nós, os discípulos do Senhor, choramos e nos entristecemos, e cada um, entristecido pelo que havia acontecido, partimos para sua casa. Mas eu, Simão Pedro, e André, meu irmão, pegamos nossas redes e fomos para o mar. E estava conosco Levi, filho de Alfeu, a quem o Senhor
Aqui termina a narrativa do fragmento do Evangelho segundo Pedro. Fim. Ficamos por aqui. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações e procure sempre interagir com o canal para que o YouTube possa lhe encaminhar um alerta de novos vídeos assim que forem postados. Se você gostou desse audiolivro, deixe o seu like e comente sobre o conteúdo. Compartilhem os audiolivros do canal em suas redes sociais, blogs e sites e ajude-nos na divulgação do conhecimento. Também não deixe de nos acompanhar pelo Facebook. E se desejar uma interação maior, participe do grupo do canal no Telegram. O link está na descrição. Até a próxima!